programa atual está de volta e hoje tem uma rosca de calabresa na cozinha, de dar água na boca. Só que nós vamos fazer uma massa na panela para depois sovar. Vamos lá? É fácil. São ingredientes que a gente costuma ter com facilidade. Eu vou usar cerveja preta e açúcar mascavo. São ingredientes que são fáceis de encontrar. Cerveja preta pode ser a que você mais gosta e o açúcar mascavo você pode substituir, se não encontrar, pelo açúcar refinado, não tem problema nenhum. Mas a cerveja preta é importante, que ela vai ajudar a fermentar essa massa. Então, ó, e sem falar que vai ficar uma delícia. E crianças podem comer tranquilamente porque vai para a panela e não vai ficar nenhum teor alcoólico. Então, a cerveja, vamos misturar aqui com o açúcar mascavo. A cerveja preta com o açúcar mascavo vai criar uma combinação bem interessante. Você vai ver que o sabor realmente fica diferente. Mas se não quiser, colocar o açúcar mascavo, pode ser o açúcar refinado. Não vai ficar tão bom, viu? Tenta o açúcar mascavo. A gente dá aqui uma diluída nesse açúcar, um pouquinho na cerveja. Vou acrescentar óleo, o sal, aí a gosto. Eu vou colocar aqui de acordo com a quantidade, de farinha. E nós vamos usar a farinha de trigo integral. É isso mesmo. Então, ó, o açúcar está um pouquinho granulado ainda. Enquanto isso, já vou dissolver também o fermento biológico em pó. Esse fermento é o fermento para pão, não é fermento em pó, é fermento biológico em pó. Não é aquele fermento de bolo, e sim para pão. Então, ó, vai esquentar aqui um pouco. Eu vou rechear essa rosca com calabresa e um toque de orégano para ficar bem gostoso. E nós vamos usar farinha de trigo integral. Então, ó, deixa só levantar uma fervurinha aqui do lado, que eu vou acrescentando essa farinha aos poucos para dar o ponto. Eu vou colocar até um toquezinho de orégano a essa massa. Depois eu coloco o restante aqui na calabresa. Então, ó, já está no ponto que eu preciso. Vou acrescentar a farinha de trigo integral aos pouquinhos. E nós vamos como se fosse cozinhar, essa farinha. O cheiro está muito bom. Olha que receita interessante. Vamos dar aqui o ponto a essa massa. Ela vai criando uma bola e ainda nós vamos sovar na bancada com a farinha de trigo integral. Só um passo de mágica para ganharmos tempo. Já me deram um tempo aqui para eu cozinhar um pouquinho essa farinha. A nossa massa já saiu da panela e já está fria. Vou te explicar por quê. Ela fica com essa consistência aqui. E essa consistência a gente precisa ou deixar esfriando um pouquinho na panela ou então apenas colocá-la em cima já de onde você vai trabalhar e abrir bastante e deixar esfriar. É rápido, tá? É bem rápido, mas ela fica com essa consistência aqui. Ao invés de fazer rosca, que eu acho que vai dar mais trabalho até para você em casa, a gente pode fazer bolinhas e fazer pequenos pãezinhos. Ó, a gente abre bem a massa, como se fosse para rechear coxinha, Ó, aí colocamos a calabresa. Abre aqui, não, consegui. Orégano e já podemos fechar.
Deixe bem fechadinha e faça de novo a bolinha. E pronto. Você já tem, ó. Pode dar uma achatadinha e o formato, né, que você tá com facilidade de fazer. E nós temos aqui um tabuleiro untado com manteiga, enfarinhado com farinha de trigo. Já tem que deixar preparado para assim que você fizer, né, a bolinha, você já coloca aqui em cima. Então, mais uma vez, é fácil de trabalhar com a massa, ó. Dá aquela modelada, abre como se você fosse fazer um recheio, como se você fosse fazer uma coxinha, coloca a calabresa. Aí, no caso, gente, pode ser com o que você gosta mais. A calabresa vai combinar bem com o sabor da cerveja preta, tá? E açúcar mascavo. Então, mais uma vez, mais uma bolinha. Fica até parecendo assim um bolinho de feijoada, né? Mas não tem nada a ver. A massa é completamente diferente. Forno já pré-aquecido, 180 graus, tabuleiro untado e enfarinhado. Se você não tiver farinha de trigo, pode ser farinha de rosca, não tem problema. E vai para o forno quanto tempo? De 35 a 40 minutos. Essa massa, ela vai crescer ainda, vai ficar um bolinho maior, porque leva, né, o fermento biológico. Então, ela vai dar uma crescidinha ainda. Vai gostar da receita? Daqui a pouquinho eu volto para mostrar esse resultado, viu? E é claro, tem muito mais aqui no Atual. Não saia daí.